O professor me chamou no final da aula, a frase que ele disse mudou o meu futuro. A vida, para mim, Alex, antes daquele dia, era uma melodia em tons de cinza, uma existência vivida à margem, como um espectro em meio a um mundo vibrante. Eu caminhava pelos corredores repletos da escola, meus passos ecoando em um silêncio particular, como se eu fosse um rascunho mal feito de pessoa, transparente para a maioria e dolorosamente irrelevante até para mim mesmo. As aulas eram um borrão indistinto, de vozes distantes e fórmulas ininteligíveis, os professores figuras autoritárias que despejavam conhecimento que parecia nunca se fixar em mim, escorrendo por entre os meus dedos como areia fina. Eu era, aos meus próprios olhos, a encarnação do desinteresse, alguém que existia no limite do aceitável, ocupando espaço sem paixão, sem direção, sem um brilho nos olhos que justificasse minha presença ali ou em qualquer outro lugar. Minhas notas eram consistentemente medianas, o esforço empregado, mínimo e calculado para apenas passar. Minhas participações em sala, inexistentes, um privilégio que eu concedia à minha própria invisibilidade. Eu preferia a quietude da minha mente, o refúgio seguro de minhas observações silenciosas, mesmo que elas me levassem, invariavelmente, a lugar nenhum. E esse lugar nenhum era, na minha cabeça, o meu destino imutável. Eu acreditava firmemente que aquela era a versão final e acabada de mim, um livro com todas as páginas em branco, sem nenhuma história para contar. Desde muito cedo, eu me senti como um intruso, um alienígena em um planeta estranho. Enquanto meus colegas se agitavam com a última moda, o novo jogo de videogame que dominava as conversas ou os dramas adolescentes que pareciam preencher suas vidas com tanta intensidade, eu estava ali, à espreita, observando cada detalhe com uma atenção quase forense. Minha mente era um filtro intrincado, absorvendo nuances e pormenores que passavam despercebidos por outros, a maneira exata como a luz da manhã se espalhava na sala de aula, pintando padrões fugazes no chão, os desenhos complexos dos azulejos do corredor que ninguém mais parecia notar, a microexpressão de tédio ou frustração no rosto do professor de matemática, antes mesmo que ele expressasse qualquer palavra. Eu registrava meticulosamente cada gesto, cada padrão, catalogava-os com uma precisão quase científica e os arquivava em compartimentos secretos da minha memória. Mas, paradoxalmente, eu nunca sabia o que fazer com essa enxurrada esmagadora de informações. Era como possuir um superpoder inútil, uma lente de aumento que me mostrava o mundo em alta definição, em detalhes microscópicos, mas me deixava incapaz de interagir com ele, de participar da dança da vida. Essa inabilidade me convenceu, de forma inabalável, de que eu era apenas um observador passivo, um mero figurante destinado a ver a vida dos outros acontecer, sem nunca, jamais, ser o protagonista da minha própria história. Meus pais, com a melhor das intenções, preocupados com meu isolamento, tentavam me empurrar para atividades extracurriculares, esportes, clubes de leitura, aulas de música. Eu tentava, claro, mas a cada nova experiência, o sentimento de inadequação só se aprofundava, se solidificava. Eu era, em essência, um alienígena em minha própria família, um estranho em minha própria turma, um eco sem som em um coro vibrante. O professor Silva, ele era uma anomalia em minha rotina previsível. Ele lecionava história, mas sua aula era menos sobre a memorização árdua de datas e nomes e mais sobre as correntes subterrâneas da humanidade, as motivações ocultas por trás dos grandes eventos, a intrincada psicologia dos povos que moldaram civilizações. Ele tinha uma barba grisalha e desgrenhada que emoldurava um rosto pensativo, óculos que escorregavam constantemente pelo nariz, forçando-o a um gesto habitual de empurrá-los de volta, e um olhar peculiarmente curioso, quase perscrutador, que parecia ver através das paredes, das fachadas. Diferente de todos os outros professores, ele não me ignorava, nem me cobrava com a aspereza que eu esperava. Ele me observava de volta, com a mesma intensidade que eu observava o mundo. Seus olhos, por vezes, se fixavam em mim por um instante a mais do que o socialmente aceitável, como se estivesse tentando decifrar um enigma silencioso que eu mesmo não compreendia. Eu me sentia nu, vulnerável sob aquele olhar, mas ao mesmo tempo havia uma estranha sensação de que ele via algo além da minha máscara de indiferença, algo que nem eu mesmo conseguia enxergar em mim, um potencial adormecido.
Suas aulas eram as únicas em que eu não me sentia completamente entediado, em que meu cérebro, mesmo que a contragosto, parecia despertar um pouco de seu letargo habitual, pulsando com um lampejo de curiosidade genuína. Eu anotava meus pensamentos, minhas divagações sobre o que ele dizia, tecendo teias de conexões mentais, mas nunca as compartilhava. Nunca. Afinal, quem se importaria com a visão de um Alex desinteressado, um garoto que nem a si mesmo interessava? Naquele dia fatídico, era uma quinta-feira fria de maio, com o céu nublado prometendo uma chuva iminente. O relógio na parede da sala de aula parecia se arrastar com uma lentidão torturante, cada tique um peso adicional na minha alma já resignada. A aula de história estava quase no fim e o professor Silva discorria com sua eloquência habitual sobre as complexidades das revoluções sociais, a maneira sutil como pequenos movimentos, quase imperceptíveis em sua gênese, podiam gerar tsunamis de mudança que varriam nações. Eu estava, como de costume, sentado na penúltima carteira, estrategicamente posicionado perto da janela embaçada pela garoa fina, observando hipnotizado as gotas d'água deslizarem pelo vidro, criando pequenos rios efêmeros que se uniam e se separavam, um reflexo da história que ele narrava. Meu caderno estava aberto sobre a mesa, mas minhas anotações eram mais rabiscos e diagramas abstratos, tentativas de conectar ideias de forma não linear do que resumos concisos do conteúdo. Era a minha forma particular de tentar dar sentido a um mundo que, para mim, era um caos ensurdecedor. Eu tinha acabado de desenhar um intricado padrão de raízes de árvores se entrelaçando e ramificando, uma metáfora visual para as conexões históricas e sociais que ele descrevia, quando ouvi o sino tocar, estridente e libertador, anunciando o fim do martírio diário, o alívio para a alma dos meus colegas. O zumbido da sala se elevou exponencialmente. Mochilas foram fechadas com um estalo seco, cadeiras arrastadas com um ruído estridente. A corrida para a liberdade, o alívio palpável que brotava da alma dos meus colegas, era quase contagioso. Eu estava prestes a me levantar, a fundir-me novamente na massa de alunos que se dirigia para o corredor, a ser mais uma vez o Alex invisível, que se perdia na multidão sem deixar rastros, quando a voz grave e inconfundível do professor Silva me deteve. Alex, poderia ficar um momento, por favor. Minha respiração engasgou na garganta. Meu coração deu um salto descompassado, um baque surdo que ecoou violentamente nos meus ouvidos. Um arrepio gélido percorreu minha espinha, um presságio. Era sempre assim. Quando um professor te chamava para ficar depois da aula, era para uma bronca inevitável, um sermão repetitivo sobre notas baixas, sobre falta de atenção crônica, sobre o meu potencial não aproveitado, uma frase que eu já ouvia há anos e que havia se tornado um mantra em minha cabeça, um lembrete constante da minha própria inadequação. Eu já tinha a resposta na ponta da língua, a defesa padrão, quase um roteiro. Eu me esforço, professor, mas não é a minha praia. Eu simplesmente não me encaixo. Preparei-me mentalmente para o discurso, a resignação me envolvendo como um manto pesado e familiar. O resto da sala esvaziou-se rapidamente, deixando apenas o silêncio denso e o cheiro característico de giz, de cadernos velhos e de expectativas frustradas. Eu me aproximei da mesa do professor, os lábios apertados, as mãos suadas, a postura defensiva e resignada. Ele me olhou por cima dos óculos, aqueles olhos perscrutadores fixos em mim, e um leve sorriso, quase imperceptível, curvou seus lábios, um sorriso que eu nunca havia visto nele antes. Ele segurava meu caderno, aquele mesmo onde eu havia desenhado as raízes interligadas, o mesmo que guardava meus pensamentos mais íntimos e desorganizados. Ele folheou lentamente as páginas, um gesto que me pareceu durar uma eternidade, parando em alguns dos meus rabiscos mais complexos, em algumas das minhas anotações não convencionais, mais próximas de poesia abstrata do que de um resumo de aula. O silêncio se estendeu, tenso e carregado de expectativa, enquanto eu esperava o veredito final, a sentença. Eu imaginava o que ele diria. Alex, esses desenhos são uma perda de tempo inútil. Você precisa focar na matéria. Suas anotações são confusas, desorganizadas. Isso não é aceitável. Mas as palavras que finalmente saíram da boca dele foram completamente diferentes, inesperadas, um choque que reverberou em cada fibra do meu ser. Elas não eram um julgamento, mas uma revelação profunda.
Elas não eram uma bronca esperada, mas um farol que rasgava a escuridão. Alex, ele começou, a voz calma, ponderada, mas carregada de uma gravidade que me prendeu. Você não é desinteressado. Parei de respirar. O ar rarefeito da sala pareceu se congelar. Aquela frase, por si só, já era um choque, um terremoto em minha percepção de mim mesmo. Ninguém, nunca, havia dito algo assim para mim. Eu era desinteressado. Essa era a minha identidade inquestionável, a fundação sobre a qual eu construí minha autoimagem. Essa era a minha verdade. Ele continuou, e suas palavras, como martelos certeiros, começaram a rearranjar as peças fragmentadas do meu mundo, uma a uma, montando um mosaico completamente novo. Você não é desinteressado, Alex. Você é um observador. E os observadores, com a orientação certa, podem ver mundos que outros nem imaginam. A frase que, eu saberia depois, mudou meu futuro para sempre. Ela ecoou na sala de aula vazia, no espaço que antes eu preenchia com minha própria invisibilidade, com minha própria insignificância. Um observador. Aquilo não era uma crítica velada, nem um eufemismo para desatenção. Era uma descrição, uma validação e, mais importante, uma promessa. Podem ver mundos que outros nem imaginam. Um mundo para mim, eu, que me via sem mundo algum, sem lugar, sem perspectiva. Minha mente girava em turbilhões de pensamentos. Um observador, eu tinha catalogado a mim mesmo como desinteressado por tantos anos, por toda a minha vida. Essa era a desculpa conveniente para minha falta de entusiasmo, para minha distância emocional. Mas observador era uma lente completamente diferente, uma nova perspectiva que virava de cabeça para baixo tudo o que eu acreditava sobre mim. Aquelas pequenas nuances que eu percebia, aqueles detalhes que os outros ignoravam e que eu achava serem apenas distrações, eram na verdade uma força, uma virtude, não uma fraqueza. Aquela maneira aparentemente caótica de conectar ideias, que eu pensava ser uma desorganização mental, era talvez uma forma única e valiosa de ver o mundo, de construir significado. O professor Silva fechou meu caderno com cuidado e me estendeu. Com um sorriso mais aberto agora, um sorriso de quem sabe um segredo profundo e libertador, um sorriso cúmplice. Você tem uma habilidade rara, Alex. Uma capacidade inata de ver além da superfície óbvia, de conectar pontos que parecem desconexos para a maioria. Não se perca na sombra da sua própria dúvida, na sua autodesvalorização. Explore isso. Eu vejo em você um futuro que vai muito além das salas de aula, um futuro que pode ser extraordinário, mas para encontrá-lo, você precisa primeiro ver a si mesmo com clareza, com a mesma profundidade com que você observa o mundo ao seu redor. Eu mal consegui balbuciar um obrigado, a palavra presa na minha garganta, sufocada pela emoção e pela incredulidade. Saí da sala de aula em um estado de torpor, uma espécie de êxtase confuso, o caderno apertado contra o peito, como um tesouro recém-descoberto, um mapa para um território desconhecido. As palavras dele se repetiam em um loop infinito na minha cabeça, martelando, gravando-se, observador, mundos, orientação. Minhas pernas me levaram para casa no piloto automático, seguindo o caminho habitual, mas minha mente estava em outro lugar, revisitando cada interação, cada momento de quietude que eu havia interpretado como falha, como deficiência. Aquele vício em detalhes, em padrões invisíveis, em narrativas não contadas, em histórias não percebidas, era isso que ele via, era isso que ele valorizava. A primeira coisa que fiz ao chegar em casa foi ir direto para o meu quarto e olhar para meu reflexo no espelho. Eu sempre via um garoto pálido, com um olhar distante, quase triste, a personificação do tédio. Mas agora, tentei ver o observador que o professor Silva havia descrito. Comecei a notar meus próprios olhos, a intensidade com que eles pareciam absorver tudo, a profundidade que eu nunca havia reconhecido neles antes. Não havia uma mudança física visível. Claro, meu rosto era o mesmo de sempre, mas a maneira como eu me percebia havia se alterado radicalmente, de dentro para fora. Era como se uma névoa densa, que me cobria desde a infância, tivesse finalmente se dissipado e eu pudesse, pela primeira vez na vida, me enxergar,
não com os olhos do meu desinteresse autoimposto, mas com os olhos de uma nova possibilidade, de um potencial inexplorado. Naquela noite, o sono me recusou. Revirei e revirei as páginas do meu caderno, aquelas mesmas páginas que eu antes escondia, e as vi sob uma nova luz, brilhando com um significado que eu não lhes atribuía antes. Meus rabiscos não eram apenas distrações tolas, eram mapas mentais complexos, tentativas de visualização de intrincadas interconexões, representações de sistemas. As frases que eu anotava não eram da aula, não eram ditados vazios, mas reflexões profundas minhas sobre a natureza humana, sobre a história, sobre o funcionamento do mundo, pensamentos que antes eu descartava como bobagens ou viagens. O professor Silva não havia apenas me elogiado com palavras vazias, ele havia me dado a chave, uma permissão tácita para ser quem eu realmente era, sem vergonha, sem culpa, sem o peso da inadequação. Ele havia validado minha existência, minha maneira de ser. Nos dias que se seguiram, uma semente de curiosidade genuína, antes adormecida sob camadas de indiferença, começou a brotar em mim, crescendo a cada instante. Eu comecei a prestar mais atenção nas aulas do professor Silva, não apenas ouvindo suas palavras, mas tentando entender como ele conectava os pontos, como ele enxergava as narrativas maiores, as grandes tendências, os padrões que se repetiam. Eu me sentia como um aprendiz de detetive, buscando as pistas que ele deixava em suas palestras, os desafios intelectuais que ele propunha em suas perguntas. E, surpreendentemente, eu comecei a perguntar. A princípio, as perguntas saíam hesitantes, gaguejantes, mal formadas, mas ele as recebia com um sorriso encorajador, com a mesma atenção e respeito que daria a um pesquisador experiente. Minhas perguntas eram diferentes das dos outros alunos, mais focadas nas implicações humanas, nas conexões sociais, nas narrativas subjacentes e nas motivações mais profundas. Ele não respondia diretamente, não me dava as respostas prontas, mas me guiava com maestria, me incentivava a explorar as respostas por mim mesmo, indicando livros, artigos científicos, documentários e até mesmo filmes que expandiam minha visão. Ele estava me dando a orientação que havia prometido, uma bússola para navegar por esse novo mundo que se abria. Lembro-me vividamente de uma vez em que eu estava completamente absorto em um documentário que ele havia recomendado sobre a queda do Muro de Berlim. Eu não estava apenas vendo os fatos históricos, as datas e os nomes. Eu estava sentindo as emoções nos rostos das pessoas, a esperança fervilhando, o medo da repressão, a alegria explosiva da liberdade, a complexidade da geopolítica e das vidas individuais se entrelaçando de forma dramática. Naquele momento, eu entendi, com uma clareza cristalina, o que ele queria dizer com ver mundos. Eu estava vendo o mundo de uma forma que antes me escapava completamente, uma forma que era profunda e emocionante. Era como se meu cérebro, antes um armário empoeirado, desorganizado, tivesse se tornado uma vasta biblioteca em expansão, com novas estantes surgindo a cada nova descoberta, cada nova leitura, cada nova reflexão. Essa nova perspectiva, esse novo modo de ver o mundo, começou a se espalhar organicamente por outras áreas da minha vida. Eu, que sempre detestou trabalhos em grupo, vendo-os como meras formalidades tediosas, comecei a observar a dinâmica complexa das equipes, a maneira sutil como as pessoas interagiam, os papéis não ditos que cada um desempenhava, as hierarquias invisíveis. Percebi que minha capacidade inata de observar, de captar os detalhes mais ínfimos, me dava uma vantagem estratégica. Eu conseguia identificar pontos cegos nos projetos, prever possíveis conflitos interpessoais e até mesmo sugerir soluções inovadoras que os outros, imersos em suas próprias perspectivas e vieses, não conseguiam enxergar. Meus colegas, que antes me ignoravam e me consideravam um recluso, começaram, surpreendentemente, a me procurar. Alex, o que você acha disso? Você viu como fulano reagiu? O que isso significa? Era como se a minha invisibilidade tivesse se tornado, paradoxalmente, uma superpotência discreta, uma arma secreta que eu agora aprendia a usar. Aos poucos, a orientação do professor Silva foi me direcionando para áreas de estudo que eu nunca havia sequer considerado. Ele me incentivou a ler sobre sociologia, psicologia social, antropologia, campos onde a observação detalhada e a análise do comportamento humano eram não apenas valorizadas, mas fundamentais.
Eu comecei a devorar livros com uma avidez que eu nunca soubera que possuía, a passar horas na biblioteca, não por obrigação ou por medo de provas, mas por uma sede insaciável e genuína de conhecimento. Meus rabiscos no caderno se transformaram de meros desenhos em diagramas complexos, em gráficos de interação, em teorias incipientes sobre como o mundo funcionava, como as sociedades se organizavam. Eu descobri que gostava de escrever, de organizar minhas observações e reflexões em narrativas coesas, de dar voz aos mundos que eu via e que ninguém mais parecia notar. Aquela capacidade de sintetizar a complexidade em palavras claras se tornou um prazer inesperado. A decisão que eu evitei por anos, aquela de definir um futuro para mim, de dar um propósito à minha existência, começou a se materializar diante dos meus olhos de forma orgânica e natural. Eu sempre pensei que a falta de um chamado explícito significava que eu estava destinado a uma vida sem propósito, uma existência sem rumo. Mas o professor Silva me fez entender, com suas palavras e seu exemplo, que meu chamado era a própria observação, a análise crítica, a compreensão profunda do mundo em suas múltiplas e fascinantes camadas. Eu não precisava ser um líder de torcida carismático ou um atleta estrela. Eu precisava ser eu mesmo, um observador. E essa era uma habilidade valiosa, uma base sólida e rica sobre a qual construir qualquer futuro que eu desejasse. O próximo passo inevitável, para mim, foi a universidade. Antes, eu via a faculdade como uma mera extensão do ensino médio, mais uma obrigação a ser cumprida, mais um lugar onde eu tentaria ser invisível. Mas agora, eu a via como um campo vasto e inexplorado para minha observação em constante desenvolvimento, um laboratório vivo. Eu me candidatei a cursos de ciências sociais, com foco em sociologia e antropologia, áreas que antes eu consideraria abstratas e sem utilidade prática. Meus pais, a princípio, ficaram compreensivelmente surpresos e um tanto céticos. Eles esperavam algo mais concreto, mais tradicional e lucrativo para um menino inteligente como eu. Mas a paixão na minha voz, a clareza e a convicção com que eu descrevia meu novo propósito, o brilho nos meus olhos, os convenceram de que esta era a direção certa para mim. O professor Silva, generosamente, escreveu uma carta de recomendação que, eu soube depois, era brilhante e emocionada, destacando não minhas notas ou meu desempenho acadêmico convencional, mas sim minha capacidade singular de observação, análise crítica e um profundo potencial para a compreensão das dinâmicas humanas. Na universidade, eu floresci de uma maneira que eu jamais poderia ter imaginado. A observação, antes uma paixão solitária e silenciosa, tornou-se minha principal ferramenta de trabalho, a base de toda a minha pesquisa. Eu me envolvi ativamente em inúmeros projetos de pesquisa de campo, observando comunidades diversas, culturas intrincadas, padrões de comportamento complexos. Minha habilidade de ver os detalhes mais ínfimos, de conectar as nuances e as subtilezas, me destacava entre meus colegas e professores. Eu era capaz de identificar tendências emergentes, de prever reações sociais, de entender as motivações ocultas por trás das ações humanas de uma forma que parecia quase intuitiva. Meus professores na faculdade, muitos deles renomados em suas respectivas áreas, elogiavam minha perspicácia em comum e minha capacidade de síntese, a mesma capacidade que me fazia desenhar raízes interligadas no caderno do ensino médio, apenas agora aplicada a um nível muito mais sofisticado. Houve, como em toda jornada de autodescoberta, momentos de dúvida e desânimo, claro. A transição de um estado de invisibilidade para um de protagonismo intelectual não foi um conto de fadas linear e sem percalços. Em alguns projetos, eu me perdia na imensidão de informações, me sentia sobrecarregado pela complexidade avassaladora dos mundos que estava tentando entender a vastidão do conhecimento. A solidão intrínseca do observador, por vezes, me atingia, uma sensação de distanciamento daqueles que eu estudava. Mas sempre, em minha mente, as palavras do professor Silva ecoavam um mantra de força e propósito. Você é um observador. E os observadores, com a orientação certa, podem ver mundos que outros nem imaginam. Eu me lembrava da sua voz calma, do seu sorriso encorajador, e isso me dava a força e a resiliência para continuar, para persistir, para cavar mais fundo na complexidade da existência humana. Minha tese de graduação,
por exemplo, foi um projeto ambicioso sobre a dinâmica social em espaços urbanos subutilizados, os não-lugares da cidade. Passei meses a fio observando, registrando meticulosamente, interagindo com as pessoas e minha capacidade de se misturar, de ser invisível quando necessário, que antes eu via como uma falha, tornou-se uma vantagem inestimável. Eu me tornei um etnógrafo habilidoso, capaz de captar as sutilezas da interação humana, as regras não ditas, as microculturas e subculturas que floresciam onde menos se esperava. O resultado foi um trabalho original e aprofundado que não apenas me rendeu os maiores elogios da banca examinadora, mas também chamou a atenção de uma prestigiosa fundação de pesquisa internacional, abrindo portas que eu nem sabia que existiam. A partir daí, meu futuro se desdobrou de uma maneira que o Alex do ensino médio, aquele garoto resignado e invisível, jamais poderia ter imaginado em seus sonhos mais selvagens. Eu fui convidado a me juntar a projetos de pesquisa em diversos países, estudando as interações humanas em contextos variados, desde tribos isoladas na Amazônia até startups de tecnologia inovadoras em centros urbanos pulsantes como Nova York e Tóquio. Minha vida se tornou uma aventura constante, uma exploração sem fim dos mundos que o professor Silva havia me prometido. Eu me tornei um consultor, um pesquisador de renome, um escritor de artigos acadêmicos e livros que desvendavam a complexidade humana. Minha visão, minha capacidade de observar e analisar, era meu maior ativo, minha ferramenta mais poderosa. Eu não estava apenas observando, eu estava contribuindo ativamente, ajudando a entender, a construir pontes de conhecimento, a decifrar a complexidade intrínseca do que nos tornava humanos. O professor Silva e eu mantivemos um contato constante e enriquecedor ao longo dos anos. Eu o visitava sempre que estava na cidade natal, e nossas conversas se tornaram ainda mais profundas, mais ricas, mais cheias de nuances do que antes. Eu compartilhava minhas descobertas, minhas viagens, as complexidades dos mundos que eu explorava, e ele me ouvia com o mesmo olhar perscrutador, com o mesmo sorriso sábio, com o mesmo interesse genuíno. Ele sempre dizia, com sua humildade característica, que apenas apontou a direção, mas para mim, ele havia plantado a semente da curiosidade, regado a dúvida existencial e iluminado o caminho para minha própria descoberta. Ele não me deu a resposta pronta, mas me ensinou a fazer as perguntas certas. Ele não me deu o futuro, mas me deu as ferramentas e a permissão para construí-lo, tijolo por tijolo, observação por observação. Hoje, sento em meu escritório, um espaço amplo e iluminado com vista para uma cidade vibrante e cheia de mundos inexplorados, esperando para serem observados. Minhas estantes estão abarrotadas de livros, de cadernos de anotações meticulosas, de mapas desenhados à mão que são muito mais do que simples rabiscos, são registros de uma vida rica e plena. Eu me vejo não como desinteressado, como eu costumava me definir, mas como alguém cujo interesse é tão vasto e profundo que transcende as categorias convencionais. Minha mente, antes um caos silencioso e sufocante, é agora um motor incansável de descobertas, uma fonte inesgotável de novas ideias. E, sim, eu sou um observador. Um observador que finalmente encontrou seu propósito, sua voz, seu lugar no mundo. Olho para meu próprio reflexo no vidro da janela do escritório. Pela primeira vez em minha vida, não vejo um fantasma. Vejo Alex, o explorador de mundos, o decifrador de narrativas complexas, o contador de histórias da condição humana em sua essência. E tudo isso começou com uma frase. Uma simples, mas incrivelmente poderosa, frase dita no final de uma aula de quinta-feira fria de maio, por um professor que ousou ver em mim o que eu não conseguia ver, que acreditou em um potencial que eu negava. A prova irrefutável de que uma única palavra, proferida no momento certo, pela pessoa certa, pode ser o catalisador para uma transformação completa, uma metamorfose de alma e propósito. Meu futuro não estava perdido, ele estava apenas esperando ser observado e compreendido. E sou eternamente grato por aquele professor que me ensinou a ver, primeiro a mim, e depois, ao mundo em sua infinita e fascinante complexidade.